começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção. São 11 de cá, 11 de lá, e o bate-bola do meu coração. Tirem as crianças da sala, primeiro podcast do canal Escanteio, com temas quentes do futebol brasileiro. Estamos aqui com ele, Luiz, o fã número 1 de Fábio Sormani, trade esportivo e o supervisor que mais compra no Brasil. Fala aí, Luiz. Olá, galera, tudo bom? Também estamos aqui com o Léo, que tem uma paixão secreta pelo Bane e não gosta de descrições, pois quem se define se limita. Fala aí, Léo. Saudações, caros amigos. Eu sou o Robson, comentarista esportivo mais qualificado do Carlos Alberto, manager do canal Fla Forever e advogado na Horas Vagas. Hoje o nosso tema é a medida provisória 984, que tira o poder da Globo, vulgo monopólio das transmissões, passa para os clubes. Também vamos falar da volta ou da não volta do futebol no Brasil. Considerações iniciais, Luiz, sobre esse tema aí, a medida provisória 984. Uma liberdade para os clubes, né? Mas também uma observação quanto aos clubes menores. Como que vai ser isso aí? E você, Leozinho, o que você está achando desse burburinho todo que tem tomado conta das redes sociais, do noticiário esportivo? Eu acho que é importante você dar essa oportunidade para outros meios, sem ser televisão, você transmitir os jogos, né? Sem ser eventos específicos, mas também tem um risco. A questão que ele colocou agora há pouco dos clubes menores, né? Clube muito pequeno, quem vai querer ver, né? Então talvez não renda muita coisa, mas acho que durante o podcast a gente pode bater mais papo sobre isso, mas vamos indo. Duas pessoas que são mais qualificadas no meio jurídico, né? Como a gente tem um curso superior em direito, né, Léo? Questão da medida provisória, a gente sabe que ela não é uma lei, mas ela tem força de lei. Você chegou a ver a duração dela? Por quanto tempo que ela pode vigorar ou não? Você chegou a dar uma olhadinha nisso? 60 dias mais 60 dias depois. Isso aí, 60 mais 60, né? Podendo depois, se as casas do Congresso voltarem, né? Aprovarem o texto que foi editado pelo presidente, podendo virar lei ou não. Lembrando sempre que essa medida ela veio para modificar a Lei Pelé. Vou dar um parecer geral e vocês podem comentar em cima disso, se vocês tiverem uma opinião formada. O que acontece? A Lei Pelé, ela era bem incisiva quanto ao direito de transmissão. São dois clubes que se enfrentam, cada um tem direito à metade das cotas. Então, para dois clubes transmitirem o jogo na TV Globo, os dois precisariam ceder seus direitos de imagem para tal emissora. Ou a mesma coisa para a internet, para o Facebook, enfim, para qualquer tipo de streaming, coisa que fosse transmitir jogo, precisava da autorização dos dois clubes. Com a medida provisória assinada essa semana, tira o direito do clube visitante e passa o total poder para o clube mandante, para ele fazer o que ele bem quisesse. Ela praticamente só revoga o direito do visitante. A medida, ela dá direito de arena, né, que é o clube mandante, de poder fechar o seu contrato de imagem, de transmissão, com qualquer outro meio que ele achar mais vantajoso, né? Assim, ao meu ver, é algo muito bacana, assim, algo que, já que no Brasil nós não temos ligas, a gente tem federações e a gente sabe como é que funciona muito bem os esquemas de federação, é algo que dá uma liberdade aos clubes de negociar com outra emissora, com outro meio de transmissão, seja internet ou algum outro tipo. Eu acho algo muito vantajoso, mas que, por exemplo, no caso dos clubes menores, qual a emissora que vai querer pagar um valor por jogo para, sei lá, assistir o jogo do Atlético Goianiense quando jogar em casa? Talvez a emissora local em Goiás, mas não tem um alcance do restante do Brasil. Então isso também é um perigo e tem que ser muito bem analisado como vai ficar, assim, que já aconteceu na Espanha exatamente a mesma coisa. E aí a gente viu Barcelona e Real Madrid com muito poder na frente dos clubes. Teve alguma nota a respeito dos times menores se manifestando sobre essa medida? Você chegou a ver alguma coisa a respeito? Olha, eu não, sobre clubes menores mesmo, aqueles pequenininhos eu não cheguei a ver não, mas clubes considerados do segundo escalão do Brasil, né, por exemplo, o próprio Bahia e alguns clubes que tinham no ano passado tentado vender os direitos de imagem para Tanner, né, se eu não me engano, não lembro o nome da empresa ao certo. Tanner. Isso, Tanner. Eles chegaram a pensar em formular como se fosse uma aliança entre os clubes. Porque, por exemplo, eram 8 clubes ou alguma coisa nesse sentido. Então, se eles conseguissem fechar um pacote entre eles, ficaria muito mais vantajoso, porque daria a opção deles venderem os jogos para quem eles quisessem. Que eu acho que a grande sacada dessa medida provisória, que a gente não sabe se vai virar lei, na minha opinião, não vai virar. Eu também acho que vai ser difícil passar essa medida aí. Vocês acham que não passam? Eu acho que não. Eu acho muito difícil. Não pelo texto dela, mas todo o contexto, né, político atual que pode gerar. Cara,
Eu já acho que passa, Eu acho sabia? que não passa porque é muita política envolvida. Isso é um termo totalmente político. Totalmente político. Exatamente. Eu acho assim que aí a gente vai encontrar um impasse, uma dificuldade muito grande. E provavelmente também eles vão ficar postergando também, eu acredito. Se for algo também para ser votado, eu acho que também não vai ser logo. Mesmo que a prorrogação do 60 mais 60, eu acho que sim, não vai ser tão próximo, não. Mas o que acontece? É 60 mais 60, só que se não for votada, ela aí pendura. Não, ela não pendura. Ela trava a pauta, entende? Nada pode ser votado enquanto a medida não for votada. Aí eu acho que são 45 dias para votar, se eu não tô enganado. Eu sei que dentro desse prazo ela precisa ser votada, ou sim ou não. Mas é um jogo de empurra. Eu vejo que, por exemplo, o clube do Atlético se manifestou favorável. O Atlético Paranaense falou assim, olha, exemplar, ok, a gente gostou. O Inter e o Grêmio já se mostraram mais receosos, assim como o Atlético Mineiro. Eu acho o seguinte, que para tirar o monopólio de uma grande empresa no país hoje, é essencial ter isso daí. Isso aí é um livre mercado. Deixar quem pagar mais leva, entende? Por exemplo, o Santa Cruz, eu tava vendo um cara falando aqui no Twitter, falando que o Santa Cruz, em 2019, tem não sei quantos milhões de torcedores, uma das maiores torcedoras do Nordeste, e a cota de TV deles é miserável. É ridículo. Eu não tô lembrado do valor, deixa eu ver se eu acho aqui pra estar passando pra vocês. É ridículo. Com esse tipo de medida provisória, que se virar lei, ele vai poder negociar com quem ele quiser. E o Santa Cruz no Nordeste vende muito. Não, é igual eu tinha colocado. Eu acho que no local desses clubes, Santa Cruz ou outros clubes, como eu tinha colocado os clubes de Goiás, né? Dentro do estado, ele vai ter um alcance bacana. Ele só não vai ter aquele alcance nacional. Que, bem ou mal, com a forma atual até então, meio que as pessoas se viam assim, vou assistir o jogo, né, e dava audiência, porque era o que tinha. Também tem, às vezes tem, assim, no estado do time que tá passando o jogo na hora, não é transmitido. Tem um negócio desse também, não tem? Isso, Pra mim isso é uma coisa absurda. Isso mesmo. Pra mim isso é absurdo. Tem isso mesmo. O jogo tá passando, por exemplo, no Rio de Janeiro, e não tá transmitido o jogo pro Rio, tá transmitido pros outros estados. E a gente não falou que nem da principal arma que vai ser nas transmissões, né? Se isso realmente for aprovado, falando no streaming. Pra mim, ele é o futuro. Na minha opinião. Já é o presente, né? Na minha opinião, ele não vai substituir a TV, porque não tem como. Não existe. A televisão, o alcance dela é absurdo. Não tem. Isso é surreal. Com o interesse, com o retorno, a TV paga muito bem. Eu acho que para os clubes grandes, os mais bem pagos, no caso do país hoje, que é Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, eu acho que essa medida provisória, apesar de te dar uma liberdade, é uma faca de dois gumes. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você vai ter uma liberdade, você vai perder muito dinheiro. É difícil achar alguém que pague para os clubes grandes o que a Globo paga. Tanto é que teve proposta aí no começo do ano passado aí que não chegou nem aos pés do que a Globo queria pagar. Tem também aquela questão, por exemplo, vamos supor que essa pandemia tivesse acontecido durante o Campeonato Brasileiro. Os clubes estavam resguardados sobre a quantidade que eles iriam receber já por contrato, né? Garantido. Agora pensa que se fosse jogo a jogo, então, tipo, é um gap gigante, sim, é um risco, né? Você tem aí clubes façam, né, um sistema de sócio-torcedor, e eles têm a sua própria plataforma, né, atrelada ao sócio-torcedor, talvez, para tentar arrecadar fundos. Essa é uma boa sacada. Essa sacada é animal. Talvez é melhor, sócio-torcedor. Vamos supor, você quer ver um jogo de cinco times diferentes, aí você teria que ficar um em cada um, né? Que é basicamente o que está acontecendo com o serviço de streaming normal, né? Que hoje, antigamente só tinha Netflix, hoje em dia tem Netflix, HBO e o cara da 4M. Mas aí que tá, Léo. Se uma empresa grande de streaming, vamos pegar o que a gente falou nesses últimos dias aí, Amazon Prime. Vamos supor que a Amazon Prime quer comprar o direito da maioria dos clubes do Campeonato Brasileiro. E o sócio-torcedor dos clubes, eles te dão uma adesão ao pacote, passam um repasse para a empresa. É possível, entende? Então você vai ter numa plataforma a maioria dos jogos. Ou até o próprio Facebook também, que passou vários jogos Libertadores. Só que o que eu vejo que perde? Qualidade. Eu vou falar de verdade. Eu vi várias transmissões, tem a transmissão, eu assisto campeonato inglês, campeonato espanhol, transmissões são boas, mas a transmissão da Globo, meu irmão, é coisa de outro nível. Eles são excelentes. Também não é nem só essa questão, né? Tem a questão do delay também. Eu acho muito chato você assistir um jogo, sei lá, com 20 segundos de delay, o cara meter um gol. Dá quase um minuto. Dá quase um minuto em alguns lugares. Então, assim, é ainda assim, algo muito, muito no futuro ainda, assim, pelo menos aqui no Brasil, eu falo. E outra, o alcance, como eu tava falando antes também, o alcance da televisão é absurdo. Tem lugar no Brasil que não tem celular, cara. Quem dirá a internet. Isso é um ponto muito ruim, assim, porque, cara,
Vamos pegar clubes como Flamengo e Corinthians, que tem torcida no Brasil todo. Tem muito lugar no Brasil, assim, sabe, que aquele torcedor do Flamengo, aquele pessoal, sabe, com a condição mais precária, assim, talvez a única coisa que ele tem é assistir o jogo no final de semana. E aí, tipo, não passar e ele não poder também acompanhar de alguma forma, eu acho ruim isso. A única coisa que a pessoa tem é uma televisão de 14 polegadas que Isso. só pega Globo, velho. E a paixão dela é ver o time dela jogar, seja o Flamengo, seja o São Paulo, seja o Vasco, seja o Corinthians. A paixão dela é ver o time jogar. Aí você tirar isso daí é muito, muito dura pro torcedor, é distante, né? Às vezes é o evento, né? O evento do final de semana da pessoa é esse, né? Da família, sei lá. Tem que ver também como é que é a questão dos contratos, né? Porque parece que pra TV aberta é um, pra TV fechada é outro e pay-per-view consequentemente. Então, assim, se desse para negociar, por exemplo, a TV, né, sem exclusividade. Parece que o Inter e Grêmio venderam o direito da TV aberta para Globo já, do Campeonato Brasileiro. E o pay-per-view venderam para outra por exemplo, o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro, a TV aberta é na Globo, mas os jogos da TV fechada são da Tanner. Então, o Atlético, o Inter fazem parte daqueles grupos de rebelde, né? Atlético Paranaense, Bahia, Ceará, Curitiba, Fortaleza, Internacional, Santos e Palmeiras foram os 8 clubes no ano passado que tinham comercializado o direito de transmissão da TV fechada com a Tanner, né? E aí o que acontece? Esses clubes só podiam mostrar as partidas entre eles. Então o máximo que eles conseguiriam transmitir eram 56 partidas, ou seja, o jogo dos 8 entre si. Com a nova regra, com a nova medida provisória, eles poderiam transmitir 152 jogos, e ficaria muito mais vantajoso no caso para a Tanner, que em vez de transmitir só 56, transmitiria 52, quase o triplo, né? E aí você já ganha uma possibilidade de que você bota Red Bull Bragantino, você bota Atlético Goianiense no meio dessa briga aí, desse bolo, coloca uns clubes menores e talvez o contrato da Globo para eles não seja tão vantajoso. E esses clubes vão ter direito de passar jogo contra o Flamengo, contra o Corinthians, contra o São Paulo. Mas aí, Juninho, Léo, essa forma como é que tá o contrato da Tanner hoje com esses clubes é muito mais vantajoso pra Tanner, porque ela fez um contrato baseado naqueles jogos dos 8, correto? Que é o que ela poderia transmitir. Quando puder passar a transmitir os outros 19 integralmente, né, nos jogos em que o clube que ela tem contrato for na casa dele, cara, é muito vantagem pra ela num contrato que vai encerrar, sei lá, daqui a 5 anos. Não, mas aí que tá. Se houver essa mudança, eu acredito que o contrato também seria readequado. Porque ele foi feito com uma outra base, né? Exatamente. Assim, eu falo por questão mais técnica, né? Eu acho que é uma questão mais técnica do que propriamente dito da prática ali do dia a dia. Porque você contratou 52 jogos, né? 56. E você vai ter direito de transmitir 152 pagando o mesmo valor. Eu acredito que não funcionaria desse jeito. A gente não pode falar com precisão, mas eu acredito que não funcionaria. E falando em contrato, queria dar só uma pincelada aqui no que a gente estava falando aqui a respeito da medida provisória. Se vamos colocar a situação hoje prática. A gente tem a Globo que comprou o direito de transmissão de 19 clubes do Campeonato Carioca. 19. O único que não vendeu foi o Flamengo, porque o Flamengo fez uma pedida e a Globo fez outra pedida. Inclusive, essa MP está sendo chamada de MP do Flamengo. É engraçado. A Globo, ela emitiu uma nota, ela afirmou que um contrato ela tem que ser respeitado, tem que ser mantido, porque a medida provisória ela não vai retroagir. E isso está corretíssimo. Os contratos que já foram assinados, eles vão ter validade normal. Ok. E, segundo o que ela deu a entender na nota, foi que o Flamengo também não poderia transmitir o jogo que ele é mandante no Campeonato Carioca, porque a Globo detém o direito de um clube visitante. No caso, Flamengo e Boa Vista iriam jogar domingo, só que foi suspenso o Campeonato Carioca, mas iriam jogar domingo com o mando do Flamengo. Pela medida provisória, ele tem o direito agora de transmitir esse jogo. Entendeu? Só que o Boa Vista, ele tem um contrato com a Globo. E o Boa Vista está vinculado ao contrato. Numa análise pura do direito civil, eu não enxergo um meio da Globo conseguir convencer o juiz ou o desembargador que seja que o Flamengo teria que aderir obrigações de um contrato que ele não faz parte. Entende? Porque o contrato faz entre as partes. Só que o Flamengo não tá nessa história, nesse contrato. Então, ele não pode deixar uma coisa que ele não tá vinculado, prender o direito que ele tem. Vocês conseguiram entender a minha colocação? Porque, em tese, o contrato ele tá abaixo da lei. No caso da medida provisória, né? Ele tá abaixo. Ele sempre vai estar, não tem como. E como é que você vai vincular uma pessoa que não tem parte nenhuma a não transmitir um jogo porque o outro assinou? Cara, é uma situação aí que vai dar briga.
o que eu vejo que vai estourar pro Flamengo, porque ele não vai conseguir transmitir esse jogo. Ele tá no meio do olho do furacão aí, né? Mas na verdade eu acho que o Flamengo ele não transmitiria na TV, ele transmitiria pela Flá TV, pelo canal online do YouTube. Parece que ele tentou um contato com a Record, né? Ah, tá, não, aí eu já... Não, esse daqui eu não sabia. Eu acho que outra televisão ela não vai se meter nisso, não. É uma questão delicada. Olha o que eu tinha falado pra vocês mais cedo. O ano é 2019 e o clube é o Santa Cruz. Ele tem 1,5 milhões de torcedores. Sabe quanto foi a cota do clube? O Santa Cruz tem 1,5 milhões de torcedores, meu irmão. Sabe quanto foi a cota? Chuta aí, chuta. Quero que vocês chutem. Fazendo um favor. No campeonato estadual? Cara, cota de TV. Cota, acho que foi pra tudo. Pro Brasileirão, que é Série C. Então, Série C... Tem isso também, tem que levar em consideração. Mas meu irmão, vou chutar baixo, 1 milhão. Bicho, eu ia chutar, sei lá, 500 mil. R$1 milhão, meu irmão. Gravado. Se cada torcedor desse R$1, pagava, entendeu? Sim. Aí com a medida provisória, ele pode vender pra quem ele quiser. Era eu aceitar isso, entende? Olha só a liberdade que essa medida provisória dá. Eu não tô aqui discutindo questão política, tá? Olha a liberdade que essa medida provisória dá. Santa Cruz, 1,5 milhão ou nada. E aí? O nome disso é monopólio, gente. 1,5 milhão ou nada. Tem que pegar, senão não passa em lugar nenhum. Entende? Fica um pouco refém. Um pouco não. Fica refém, né? É bem refém. Olhando por esse, tá vendo como é que são vários aspectos? Cada ponto que a gente olha, a gente consegue falar assim, pô, aqui fica bom, aqui fica ruim. É meio que dúbio a interpretação, né? Mas eu quero saber, Léo, você, se fosse pra falar assim, olha, se fosse pra você aprovar a medida provisória, tivesse na sua mão, se fosse o parlamentar que tivesse o voto da Minerva lá, o voto que decidia, você votaria... Sem pressão, você decide, tá na sua mão, O que você votaria e por quê? Nesse caso específico aqui, eu aprovaria, entendeu? Não iria votar contra. E assim, eu sei que depois que isso fosse aprovado, em questões práticas, eventualmente, poderia eventualmente ter eventuais emendas para se adaptar com a realidade dos fatos, entendeu? Então, por esse fato, eu vejo que poderia ir, eu aprovaria e as coisas se ajustando de acordo com o tempo. E você, eu sigo o relator também. Eu iria, assim, igual o Léo falou, vai aprimorando na medida do tempo, né? Assim, não dá pra cravar, isso aqui vai ser perfeito. Não vai ser. Vai se adaptando, mas, por exemplo, igual a gente já tinha explanado aqui, você tinha trago pra gente, o Bahia e alguns outros clubes, né, se juntando para criar um pacote e tal, que é bem interessante. Então, o que a gente percebe? Que pode ser um pouco ruim, mas tem muito mais vantagens. Por exemplo, a cota de 1 milhão do Santa Cruz, se ele conseguir 2 milhões, cara, é o dobro. É o dobro, cara. Parece, assim, a princípio é pouco, mas se pegar 2 milhões é o dobro. Se pagar 3, triplica. Exatamente. Então, assim, são situações. O Léo foi perfeito na colocação dele. A prática, o dia a dia, o cotidiano, ele vai regular isso daí. Não tem jeito. O mercado, todo mundo aqui tem um mínimo conhecimento de mercado. O Léo estuda mercado desde a época de faculdade. Foi o primeiro cara que eu ouvi falar de mercado de ação. Não sei se ele investe ainda ou se ele investiu, mas foi o primeiro cara que me falou a respeito disso na vida, foi o Léo. Você também tá aprendendo agora, eu também, Luiz. A gente sabe que o mercado ele se regula, ele se autorregula. Então, é um processo natural. A questão principal tratar dessa medida provisória vai ser a financeira, tanto para os clubes quanto para a Globo. Isso tem a ver com o quê? Com o mercado, com o dinheiro entrando e saindo dos clubes, rodando no futebol brasileiro, saindo e tudo mais. E com o tempo ele vai se regular, Meu medo é só uma coisa, que o brasileiro ele dá jeito para tudo, cara. Ele arruma um jeito de passar a perna em qualquer coisa. Minha única preocupação mais pra frente é essa, né? Porque mudando o governo também pode mudar tudo. Júnior, tem um ponto também que tem alguns jornalistas também colocando, que não é nem a questão dos clubes que participam das 3 séries do Campeonato Brasileiro, né? Aqueles clubes que não disputam, das 4, perdão. Daqueles clubes que não disputam nenhuma delas, que só jogam, sei lá, joga o Paulistão, o Carioca e etc. Mas esses clubes não aparecem, já não tem transmissão deles. Então, tipo assim, esse argumento do que colocam também já não é válido, porque hoje ele já não tem. A forma que ele ganha é público no estádio, assim. Uma coisa também interessante, vamos pegar até a própria Série B, que passa no Sport TV, passava toda segunda-feira, que eu tenho pouca lembrança, né? Mas passava, pelo menos ano passado. Eu vi alguns jogos do Red Bull Bragantino só. Poucos ainda. Então vai te dar uma liberdade. Aí tem que ver. E outra coisa, se o clube estiver insatisfeito, volta pra Globo também. Eu acredito o seguinte, que a Globo ela vai pagar a maioria dos jogos. Eu acredito que não vai sair da Globo, entendeu? Esse direito de transmissão.
Só que eu acho que ela vai ter que desembolsar mais por alguns e menos por outros. É como uma balança, né? Vai, no final das contas, eu acho que não vai dar muita diferença pra ela. O que pode acontecer é alguns clubes baterem o pé, né? Igual no passado. Os caras levaram quase um turno inteiro, né? Sem transmitir. Foi mesmo. O Palmeiras parte, acho que da 12ª rodada, mais ou menos. Foi um negócio assim. O problema todo é igual você colocou hoje, né? É o monopólio. Às vezes a Globo, ela faz o serviço de liga, cara. Para pra pensar. Ela distribui as cotas da forma que ela acha melhor e tal. E mesmo com o monopólio dela ter comprado o campeonato, assim, vamos colocar, e ter a obrigatoriedade de fechar com todos os clubes, cara, esses contratos já deveriam ser por si só individuais. E hoje não ocorre isso. Ela meio que mudou isso aí, a questão de premiação pela colocação, né? Se um clube vai mal, no outro ano não é a mesma. Isso é meio que um serviço de liga, só que ela não tem esse direito. Ela só é uma prestadora de serviço, né? Compra e transmite. Aqui no Brasil, para você colocar mentalidade de liga, você tem que restringir compra, valor de compra. Aí você começa a regular. Aí você vai. Sim, mas você entende que não pode ser uma emissora fazer esse serviço? Tá completo. Então. É completamente desproporcional, até porque numa liga a cota é distribuída igualmente, né? Na Liga Americana, se eu não estou enganado, é distribuído igualmente. Os clubes lá recebem todos a mesma quantidade, no basquete e tudo mais. Eu sei que na Premier League, assim, tem um valor X que é a mesma quantidade para todos, e aí vai os valores que alguns outros valores que dependem de algumas variações. Colocação. Mas a TV é a mesma para todos. É a mesma. Mas também não sei se ele só. Mas a liga, ela não fecha só com uma TV. Se eu não me engano. Exatamente. Por exemplo, o futebol americano passa na NBC, passa na Fox, passa uma porrada de canal. Inclusive o futebol americano passa no Facebook agora, eles têm o direito também. No Twitter também, alguns jogos estão começando a se transmitir no Twitter também, futebol americano. Twitter? Cara, Twitter. E outra coisa, olha a mentalidade dos caras que vivem liga. Inglaterra, tem quantas divisões em Inglaterra? A Inglaterra tem 300 divisões, cara. Olha a qualidade do futebol, olha como é vivido o futebol lá, é outra mentalidade. Você pega a Liga Americana... Profissional são 8. Para os amadores, que conta muito. A Liga Americana tem toda aquela história de draftar de jogador... Isso aí. O basquete, o beisebol, o futebol lá, tudo assim. A modalidade de esportes nos Estados Unidos é outra, né? Eles quase não têm muitos valores em transação, mas é muito mais em contratos, né? Com os jogadores, né? No caso. Das 50 maiores audiências da TV dos Estados Unidos, 34 são da NFL. Das 50 mais, 34, que é mais a maioria, é só da NFL. Só pra gente ter noção, né, de quanto que o esporte puxa a atenção de lá. É que eu acho que aqui no Brasil não deve mudar muito não, né? É uma liga que organiza isso, né? Então, só pra curiosidade mesmo. E detalhe, geralmente na liga, todos os donos dos clubes são acionistas da liga. Então, assim, tá todo mundo com um interesse mútuo, né? Nosso segundo tema aqui do podcast é a volta do futebol brasileiro. Eu queria saber, Léo, o que você acha dessa volta do futebol brasileiro? O Carioca tá pronto para ver a bola rolando. Teve crítica de todos os jornalistas esportivos do país sobre a volta do futebol. Eu, particularmente, não vi nenhum jornalista, nenhum dos grandes meios, né, claro, elogiando a volta do futebol. Nenhum. E você, Léo, o que você acha? Você que é muito melhor que qualquer jornalista desse país. Aí, quem dera. Rapaz, eu acho que deveria voltar, entendeu? Mas não no Rio de Janeiro. Em outros locais. O Rio de Janeiro tá numa situação ainda muito complicada, assim, de casos. Acho que em outros locais, por exemplo, o Sul poderia voltar. O Sul tá controlando melhor essas coisas do que o Rio de Janeiro, por exemplo. Mas, assim, com as devidas precauções, eu não vejo nem de voltar, né? Assim, você fazer o teste, né? Agora, não incentivar o pessoal a ir pro estádio. Isso daí eu acho que não tem nem condições, né? De se juntar esse monte de pessoas agora. Mas acho que no Rio de Janeiro, agora voltar lá, eu acho que um pouquinho equivocado. Tipo, talvez outros locais seria mais viável. Mas é só o início aí do papo. Não, é só o início do papo. A gente vai, né, desenvolvendo o raciocínio aí. Então, eu concordo com o Léo em partes. Eu acho, assim, minha visão era o seguinte. Acho que não tinha condição de ter bola rolando, futebol, né? Era e sou muito a favor do voltar aos treinamentos. Porém, a partir do momento que liberaram
tudo, comércio e outras atividades, eu não vejo impeditivo nenhum do futebol, que até então me mostrou medidas melhores do que qualquer outra atividade, outro ramo em outra atividade aqui no Brasil, pelas medidas de precaução. Então, a partir do momento que liberaram outras atividades, eu não vejo por que não voltar ao futebol, já que o Flamengo... Vamos falar do jogo, né? Que foi o que aconteceu, Bangu e Flamengo. Sim, foi testado antes do jogo, eles vão ser testados no início da semana agora de novo. Teve toda essas e outras medidas, né? Então que, por exemplo, você não vai ver no shopping, no comércio, e com uma aglomeração muito, mas muito grande, bem maior do que os envolvidos diretamente no jogo. Então, já que liberaram as outras atividades, eu não vejo por que não voltar ao futebol com esse padrão. Concordo com vocês dois, acho a opinião de vocês muito relevante, e vocês abordaram pontos muito precisos, né? O Léo falou do Sul parece que está com a situação muito mais controlada do que o Rio de Janeiro, e o Luiz falou que eu também falaria. No campo de futebol, no jogo que teve entre Flamengo e Bangu, estava 10 vezes mais seguro do que o supermercado aqui da cidade, muito mais seguro, em questão da contaminação, né? E outra, as pessoas ali envolvidas, tudo bem que cada jogador tem contato com várias outras pessoas, só que as pessoas ali envolvidas são atletas de alto nível, de alto desempenho. Apesar de ter ali um técnico que é a pessoa mais de idade, comissão técnica, só que eles têm um preparo físico, né? E tem o aporte todo, o preparo também médico, aliado a ele, que é uma coisa que nem todo mundo tem. Como o próprio treinador do falou depois do jogo, a gente tem que respeitar o vírus, só que quem tem condição de voltar, tem que voltar. Quem não tem, continua na quarentena. Infelizmente, talvez até um pouco duro falar isso aqui no podcast, o mundo ele não é justo, né? O mundo é injusto. Queira a gente ou não, o mundo é injusto. Tem gente que vai ter condição de testar mais, tem gente que vai ter condição de testar menos. Então, quem tem as condições, tente ajudar quem não tem, mas continue fazendo sua parte. Se der pra jogar, joga. Se não der, não joga. A Federação do Rio de Janeiro, a exemplo, né? Tá pagando os testes de todos os jogadores, de gandula, tá tomando as medidas necessárias, apesar de ser uma bagunça o futebol do Rio. Também acredito assim que não seria o ideal voltar pelo Rio. Eu acho que o Rio também tinha que voltar, mas começar no Rio pega muito mal. Muito mal. Ainda mais que o hospital de campanha lá dentro, né? Isso eu achei um equívoco muito grande. Eu poderia ter outro local, né? Podia ter jogado em outro lugar. Tem dúvida também. Eu acho que foram imprudentes. E o mando nem era do Flamengo também, era do Bangu. O argumento de ter torcida mais pagantes, acho que aí não funciona, né, nesse caso. Não tem sentido, né? É só o campo que precisa, pô. Já que ele voltou na quinta-feira e hoje, dia que nós estamos gravando esse podcast, sei o que vai acontecer nas próximas horas, então eu vou estar dando uma opinião. Hoje, o prefeito do Rio de Janeiro, o Marcelo Crivella, ele falou o seguinte, através de um decreto municipal, que estão proibidas atividades esportivas no Rio de Janeiro, parece que de portão fechado, alguma coisa nesse sentido. Então esquece, meu irmão, não vai ter Campeonato Carioca pelos próximos 5 dias. Aí nós fizemos aquele passo, libera, prepara tudo, aí vai retomar as atividades e tudo mais, volta. Aí fica aquela instabilidade. O que vai acontecer amanhã? Vai voltar? Não vai voltar? Vai fazer isso? Vai fazer aquilo? É um pouco... O Rio de Janeiro é meio bagunçado, velho. Começar pelo Rio é bagunçado. Eu tenho muita razão quando ele falou isso. Isso aí que não pode acontecer, né? Tipo, poxa, já que fizeram tanta pressão pra voltar e tudo, aí tem o primeiro jogo e depois vem um decreto desse. Então, vamos parar de novo. E aí, sei lá, quando achatar a curva, coloca o futebol de novo. Porque se for pra toda semana parar um pouquinho, não dá muito certo. Você dá uma interferência muito grande na preparação também dos atletas. E aí eu acho que não compensa. E aí o pior de tudo é o que você fala, né? A bagunça. Perde. O campeonato já não é bom. Vamos ser sincero. É um campeonato sem apelo nenhum. O único apelo é a audiência dos 4 clubes grandes. Então, tem um breaking news aqui. Fala pra nós. Pra nós. A suspensão é só pra Botafogo e Fluminense. Não, é mentira, isso é fake news, não é possível. É só pra Botafogo. Mas como assim? Mas aí não faria sentido. Tipo, era só
Era só não jogar, entendeu? Adiar a data dos jogos realmente. dele. Crivella volta atrás e diz que decreto suspende apenas jogos de Botafogo e Fluminense. Ah, vou ser sincero, gente. Vou ser sincero. Tira Encerra o o casaco, campeonato. bota o casaco. Rio de Janeiro é uma bagunça, meu irmão. Encerra. Decreta que não tem vencedor. Acho que é a melhor coisa a fazer. A música dos Trapalhões, tá ligado? Eu tô vendo aqui. Não, é sério. Porque você faz uma... Você voltou o campeonato. Era ou não era pra ter voltado? Já que voltou, fizeram um negócio bacana, né? As medidas e tudo. Aí vem toda essa atrapalhada, cara. Nossa, cara. Que bagunça é essa, bicho? Bomba no podcast. Não tem sentido. Não tem sentido esse decreto. O cara é um maluco, velho. Não tem. Ele não precisa fazer um decreto pra isso. É só... Cara, ó, Fluminense e Botafogo não se sentem à vontade de jogar. Eles precisam de um tempo, ok, tá tudo certo, vai, volta quando Mas tiver parece que que voltar. teve uma reunião. Vai adiante. Tentaram fazer um acordo judicial, né? Aí Uhum. ouviu o VP do Flamengo lá, assim, ó, tava liberado pra treinar desde o dia tal. Vocês não começaram a treinar porque vocês não quiseram. Aí, cara, começou a dar muito racha. Não, tudo bem, beleza, só que você entende, pô, aí vai sair um decreto desse, que pelo que o decreto fala, você não pode nem treinar. Aí vai suspende por 5 dias, sai o jogo Flamengo, vai pro jogo e o Boa Vista, né, e outros jogos, sem treino algum e tudo mais. Claramente o poder estatal, né, novamente, o poder do governo, assim como na medida provisória também, que foi o governo intervindo nas relações privadas de forma direta, né, por mais que foi para tirar um encargo, aqui ele novamente interfere nas relações privadas. Dessa vez no decreto municipal. Parece que o Vasco, antes de saber dessa notícia aí que o decreto era só para Botafogo e Fluminense, né? Parece que o Vasco ia mandar o jogo dele em Quixadá, em outro lugar lá do Rio de Janeiro, que ia sair da capital, e ia mandar numa cidade Fluminense normal. Aham. Porque... Pra jogar, porque o Vasco também tem interesse em jogar. Porque não vale a pena, né? Voltar ao campeonato e aí não ter as coisas definidas. Você dá mais munição para esses jornalistas e a mídia descer além. Você só vai dar munição pra mídia, né? E a gente olhando pro futebol no mundo, nas grandes ligas, parece que tá dando certo. A Liga Alemã tá ok, o Campeonato Premier League voltou no final de semana agora, também tá ok. O Espanholzão também, La Liga, tá bacana. Na Itália, tudo ok. Parece assim que não teve transmissão coletiva, né? Só na Rússia que deu um BOzão esses dias, né? Mas novidade, né? Os caras sabendo dessa aí? Do time que perdeu de 10-1? Tô sabendo não. Vocês viram não isso daí? Não, o que o time conseguiu tomar 10-1? Não, o time tava de quarentena, todos os jogadores profissionais. Aí, o jogo tava marcado. Eles avisaram assim, olha, tá todo mundo de quarentena, tá? Teve o coronavírus, passou pra galera. Aí o time adversário não quis desmarcar o jogo. Aí pra não levar o WO, eles mandaram sub-17. E foi 10 gols na caçapa, né, meu irmão? Isso aí é nível campeonato carioca, tá? É uma puta sacanagem também do clube não querer adiar o jogo, né, velho? Pô, o clube todo de quarentena, velho. E queria estar falando do nosso Paga Nós. Foram as marcas citadas nesse lindo... Me fugiu a palavra agora. Podcast, vamos lá. Dazan, Sport TV, Amazon Prime, Netflix, Twitter, Facebook, Flá TV, Premier League, YouTube, B3, Champions League, Red Bull, Podcast, B3. Trajano, ESPN, Caraca. Mauro César, Sormani, Sormani. E é isso, galera, esse foi o nosso podcast. Não esquece de seguir a gente no nosso Instagram lá, @canal Escanteio. Toda vez que tiver um podcast ou um vídeo novo no nosso canal, a fotinha vai estar lá com o link para o vídeo ou para o podcast. Muito obrigado à audiência de vocês. Valeu, falou e até a próxima.